1 Tessalonicenses capítulo 5. Prontos para a vinda do Senhor. Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. 2 Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, na calada da noite. 3 Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. 4 Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão, que ataca de surpresa. 5 Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. 6 Por isso não vamos ficar dormindo, como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. 7 Os que dormem de noite, e os que bebem é de noite que ficam bêbados. 8 Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. 9 Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 10 Que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos quando Ele vier. 11 Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Últimos conselhos e saudações. 12 Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. 13 Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem. E vivam em paz uns com os outros. 14 Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza aos preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. 15 Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. 16 Estejam sempre alegres. 17 Orem sempre. 18 E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. 19 Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. 20 Não desprezem as profecias. 21 Examinem tudo, fiquem com o que é bom. 22 E evitem todo tipo de mal. 23 Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. 24 Aquele que os chame é fiel e fará isso. 25 Irmãos, lembrem de nós nas suas orações. 26 Cumprimentem todos os cristãos com um beijo de irmão. 27 Peço com insistência, pela autoridade do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Bênção. 28 Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Jó capítulo 3. Primeiro diálogo. A queixa de Jó. 2 Finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: 3 Maldito o dia em que nasci. Maldita a noite em que disseram: já nasceu. É homem. 4 Que aquele dia vire escuridão. Que Deus, lá do alto, não se importe com ele, e que nunca mais a luz o ilumine. 5 Que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. 6 Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário. 7 Que seja solitária e triste aquela noite, e que nela não se escutem gritos de alegria. 8 Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. 9 Que escureçam as estrelas da sua manhã, que ela espere a luz, e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue. 10 Pois ela deixou que minha mãe me desse a luz, e não me poupou de todo este sofrimento. Porque não nasci morto. 11 Porque não nasci morto. Porque não morri ao nascer. 12 Porque a minha mãe me segurou no colo. Porque me deu seio e me amamentou. 13 Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. 14 Estaria com reis e altas autoridades, que reconstruíram palácios antigos,
15 Ou estaria com governadores, que encherão as suas casas de ouro e de prata. 16 Se a minha mãe tivesse tido um aborto, às escondidas, eu não teria existido, e seria como as crianças que nunca virão a luz do dia. 17 Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. 18 Ali os prisioneiros descansam juntos, e já não ouvem mais os gritos do capataz. 19 Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus donos. Porque os infelizes continuam vivendo. 20 Porque os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? 21 Eles esperam a morte, e ela não vem, embora a desejem mais do que riquezas. 22 Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. 23 Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. 24 Em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. 25 Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. 26 Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Jó capítulo 4. Primeira fala de Elifaz. Chegou a sua vez de sofrer. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: 2 Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pôde ficar calado? 3 Você ensinou muita gente, e deu forças a muitas pessoas desanimadas. 4 Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. 5 Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? 6 O seu temor a Deus não lhe dá confiança. A sua vida correta não o enche de esperança. 7 Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça, ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? 8 Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça, só colhem maldade e desgraça. 9 Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. 10 Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar, e lhes quebra os dentes. 11 Assim como leões que não podem caçar, eles morrem de fome, e os seus filhos se esparam. Alguém pode ser correto diante de Deus? 12 Veio a mim de mansinho uma mensagem, em voz tão baixa, que mal pude ouvir. 13 À noite, quando as pessoas dormem um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. 14 O terror tomou conta de mim, e o meu corpo inteiro começou a tremer. 15 Um sopro passou pelo meu rosto, e eu fiquei todo arrepiado. 16 Alguém estava ali, olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio, e depois ouvi uma voz, que disse: 17 Será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? 18 Deus não confia nem nos seus servidores celestiais, e até nos seus anjos ele encontra defeitos. 19 Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos, que são feitos de barro, que foram criados do pó, e que podem ser esmagados como uma traça. 20 Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morremos para sempre, e ninguém se importa. 21 A nossa vida se acaba, como cai uma barraca, e morremos sem termos alcançado a sabedoria. Jó capítulo 5. Nós mesmos causamos o sofrimento. Grite, Jó. Veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? 2 Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo, que leva à morte. 3 Uma vez vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida, mas eu amaldiçoei a família dele. 4 Os seus filhos não têm segurança, nos tribunais são condenados injustamente, e não há ninguém que os defenda. 5 Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas, devoram as suas colheitas, pegando até o trigo que nasce entre os espinhos. 6 A aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão. 7 Somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Deus dá esperança aos fracos. 8 Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a Ele. 9 Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz, e os seus milagres não têm fim.
10 Deus dá a chuva à terra. Ele faz a água cair sobre os campos. 11 Deus põe os humildes nas alturas, põe num lugar seguro os que choram. 12 Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. 13 Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. 14 Em pleno dia eles ficam no escuro e ao meio-dia andam às cegas, apalpando como se fosse noite. 15 Deus salva da morte os pobres. Ele livra os necessitados das mãos dos poderosos. 16 Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. As mãos de Deus curam. 17 Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. 18 Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. 19 Vez após vez Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. 20 Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra e em tempo de guerra Ele o salvará da espada. 21 Ele o protegerá das más línguas, e você não terá medo quando houver destruição. 22 Você se rirá quando houver violência e faltarem alimentos, e não terá medo dos animais selvagens. 23 Nos seus campos as pedras não estorvarão o arado, e os animais selvagens não o atacarão. 24 Na sua casa você viverá em paz, quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. 25 Você terá muitos filhos, e os seus descendentes serão tantos como as folhas de capim no pasto. 26 Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. 27 Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade, pense nisso para o seu próprio bem.